Bem-vindos ao Capitalizando, hoje connosco, gestor de negócios, mentor em vários projetos, empreendedor, cofundador e CEO da iLove. Connosco, Luís Valente. Obrigado, Luís, muito bem-vindo. Antes de começarmos e pronto, para te dar aqui também um bocadinho de contexto, o intuito é ser completamente transparente e descontraído, quase como se estivéssemos numa conversa de café. Isto para quê? Para tentar que mais pessoas ouçam o podcast, que mais pessoas tenham contacto com iniciativas, com ideias, com negócios, com finanças e por aí fora, empreendedorismo na realidade portuguesa. Portanto, se não te sentires confortável com alguma coisa, não respondes, podes também fazer perguntas, vamos deixando fluir a coisa e como for, como se costuma dizer, e estás completamente à vontade. O podcast vai sair também nas plataformas de vídeo e som, portanto, malta, deixo o apelo para que subscrevam, deixem o vosso like, nos sigam e sigam o Luís também. Depois no final também falaremos um bocadinho sobre isso. Luís, primeiro que tudo, pronunciei bem o nome do projeto ou nem por isso? iLove. E já agora, o que é que significa iLove? O que é iLove e o que é que vocês fazem? Por isso, iLove significa Intelligent Lab on Fiber, por isso um laboratório inteligente numa fibra. Embora iLove seja muito mais do que isso, não é? E hoje em dia ficou-se muito mais com a sigla do que propriamente com o nome completo. Pronto, até porque isso é sempre importante para empresas com base tecnológica, de forma a que possam desenvolver a sua atividade sem estar presos ao use case inicial. O que nós fazemos é capturar e integrar quantidades massivas de dados sobre os fenótipos dos pacientes, por isso sobre os perfis biológicos dos pacientes, e usar esses dados para que a indústria farmacêutica, empresas de biotecnologia e hospitais possam desenvolver mais e melhores medicamentos personalizados para doenças complexas, como é o caso da doença de Alzheimer. Ok. Tornando isso ainda mais simples e para quem nos está a ouvir, qual é a diferença para a pessoa comum? O que é que vocês estão a fazer de uma forma muito simplificada? Isso, para a pessoa comum há várias diferenças. Neste momento há várias doenças complexas e heterogéneas que se encontram sem tratamento. O caso claro é a doença de Alzheimer, que nos últimos 20 anos não havia nenhum medicamento aprovado, e há coisa de há um mês e pico foi aprovado o primeiro medicamento para o Alzheimer em 20 anos. O motivo para isto é exatamente porque é extremamente difícil desenvolver medicamentos para estas doenças, extremamente complicado, caro e mesmo inconveniente para o paciente. Por isso, o que a iLove aqui vem permitir vem facilitar o desenvolvimento destes medicamentos para estas doenças, de forma a permitir o acesso a tratamentos a milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com doenças heterogéneas. Há também aqui um claro impacto para os pacientes que estão a participar dos estudos clínicos que levam estes medicamentos para o mercado, pelo facto da iLove ajudar a recrutar pacientes para esses estudos clínicos de uma forma muito mais humana e conveniente. Por isso nós usamos aqui uma técnica baseada em fluidos facilmente acessíveis como o sangue para recrutar pacientes para estudos clínicos, o que é um contraste muito grande face ao estado da arte, que usa métodos invasivos como a punção lombar, que no fundo é espetar uma agulha nas costas do paciente, ou então bastante caros, como alguns métodos de imagiologia. Ou seja, para ver se eu percebi, vocês basicamente o que criam é uma base de dados, uma biblioteca, digamos assim, desses biomarcadores ou desses fenótipos, Certo. das pessoas de uma forma mais simples, digamos, menos invasiva, menos custosa em termos monetários. É isso? Certo. Ou seja, criamos uma forma simplificada. Criámos essa biblioteca, depois pomos ao dispor das empresas que estão a desenvolver estes medicamentos, e com isso eles podem muito mais rapidamente e com muito mais baixo custo recrutar pacientes.
Ok, mas isso funciona para os pacientes em si? Ou funciona, imagina, o Luís Valente tem um perfil de biomarcadores, ou funciona em doenças? Ahm, Ora bem, as pessoas nós, com esta doença, desculpa interromper, as pessoas com a doença do Alzheimer manifestam este tipo de biomarcadores ou whatever. perfil. Perfil, exatamente. É por aí? Basicamente o que acontece há perfis, ou seja, as pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo medicamento. Há pessoas em que o mesmo medicamento é muito benéfico, há pessoas em que é neutro e há pessoas em que é prejudicial. No fundo, o que acontece é que nós criamos e agrupamos estes diferentes perfis com base nestas diferentes categorias. Por isso, cada pessoa tem o seu perfil, mas também pertence a determinadas categorias, não Grupos. é? Exato. Grupos. E o que nós fazemos é agrupar estes perfis dentro dos grupos relevantes para cada medicamento ou para cada doença. Ok. Já voltaremos aqui à iLove. Conta-me um bocadinho da tua história, do teu percurso de vida, do que é que fizemos, do que é que fizeste, do que é que fizemos nem interessa muito. Acho que ninguém quer saber. Aquilo que tu fizeste até aqui, és formado em quê? És português? Tens familiares empreendedores ou ligados aos negócios? Fala-me sobre isso. Sou português, orgulhosamente português, nascido e criado na cidade invicta do Porto. Ui. Apesar de ter vivido uma boa parte da minha vida e trabalhado uma boa parte da minha vida próximo de pessoas com um mindset internacional e até durante algum tempo no estrangeiro. A minha formação é em eletrotecnia, por isso fui treinado para ser como um engenheiro. Mas comecei, ou seja, muito cedo a trabalhar e daí se calhar por isso o meu curso todo foi feito em paralelo com o trabalho e daí se calhar um ponto que eu acho que me ajudou bastante, que foi eu comecei a trabalhar com cerca de 18 anos E isto fazias o quê? ajudou-me muito. Eu estava maioritariamente a trabalhar com IT support e até certo ponto sistemas de gestão documental, sistemas de informação e afins. Por isso já era algo próximo da minha área, obviamente, uma posição muito mais entry-level. Mas ajudou-me bastante porque eu sinto que quando eu chego à idade que normalmente a maioria das pessoas está a entrar no mercado de trabalho, eu já tinha uma visão muito boa do que era o mundo no qual eu queria trabalhar. E eventualmente, derivado também da minha formação, acabei por me aproximar muito mais da área de gestão de cadeia de abastecimento, supply chain, commodities, trading Sim. e afins. Epá, isso. Eu tenho aqui uma grande pergunta que é: tu com 18 anos já começaste a trabalhar no mundo da IT, de suporte e por aí fora. De onde é que isso vem? O que é que tu fizeste antes destes 18 anos para que tu conseguisses uma vaga? A empresa era de alguém conhecido? O que é que tu, epá, quando puto, né, até aos 18 anos, o que é que tu O que eu fizeste que fiz? te deu competências para alguém te dar um trabalho nesse... Em primeiro lugar, eu nessa altura se calhar deveria dizer isso, por isso eu comecei a trabalhar com 18, mas criei a minha primeira startup aos 17. Por Ok. isso, eu nesse momento já tinha uma empresa na área do tech retail, que fazia uma coisa que na altura não tinha um nome próprio, hoje em dia chama-se dropshipping. Por Ok, isso ok, ok. eu tinha criado uma plataforma que na altura não existia, não é? Mas eu tinha criado uma plataforma que me permitia fazer dropshipping maioritariamente focado no mercado ibérico. Por isso o que acontecia era que eu tinha criado aqui algumas rotinas, pronto, e são perguntadas, ok, mas como é que criaste a plataforma? Assim, é um bocadinho, aí pode-se buscar um bocadinho o termo do autodidata, online, YouTube, já havia YouTube entretanto em 2009, em 2008 ainda não havia, mas depois quando começou a haver
Sempre me ajudou muito ler o que estava online, em fóruns, e usar isto até muito mais do que conhecimento puramente académico. Mas sim, basicamente já tinha criado esse negócio, já tinha bastantes noções do que era criar e gerir plataformas de IT, não é? Certo, certo. Pronto, e era uma mão de obra também bastante barata, não é? No sentido em que eu queria ter uma experiência empresarial. Eu acho que isto, se calhar, é mais que um ponto de curiosidade, ajuda bastante eu ter sido filho único e ter sido maioritariamente criado com a minha avó, que já tinha alguma idade. Uma idade. E então eu, desde cedo, que comecei a ter que, sei lá, desde estas coisas pequeninas, estilo ir ao banco ou tratar de um problema qualquer com seguros, por isso eu desde cedo que tive que assumir aqui algumas responsabilidades e eu sinto que isso ajudou bastante a que com 18 anos já me sentisse mais do que preparado para trabalhar. Epá, mas isso é fantástico porque normalmente as pessoas com 15, 16 anos. Porque tu achas que o facto de teres vivido com a tua avó te fez virar mais para o mundo das tecnologias? Foi alguém que te incutiu isso de certa forma? De onde é que vem propriamente esse interesse com a tecnologia e já de uma idade tão tenra, digamos assim, começar a querer fazer coisas, a querer criar empresas, a querer criar coisas à volta de IT? De onde é que vem isso também? Tu consegues perceber isso, não? Eu, se calhar, posso não conseguir perceber, mas posso dar aqui um data point que pode ser relevante. Tu deves te lembrar desses livros de curso que se faziam no fim da primária, agora se calhar já não se fazem, mas na altura faziam-se uns livros de curso com as fotografias de toda a gente e com uma descrição dos gostos e para manter assim um contacto. E eu no outro dia encontrei o meu livro de curso do quarto ano, da quarta classe, e havia sempre aquela pergunta: o que é que queres ser quando fores grande? E lá estava uma coisa muito similar, que era engenheiro informático. Depois acabei por não ir para informática, achei que eletrotecnia era mais apropriado. Mas claramente eu com 10 anos já tinha uma visão bastante clara do que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, ou pelo menos o que era aquilo que eu queria, qual era a formação que eu queria seguir. E eu não tenho ninguém da família que tenha uma formação similar com as quais eu tenha interagido proximamente. Aliás, nem tenho muita gente na minha família, e Pedro, tu sabes que antigamente o ensino superior era algo mais destinado à classe média, média alta. Portanto, não tenho ninguém, naquele momento não tinha ninguém na minha família próxima, pais, avós, próximos que tenham seguido essa carreira superior. Eu acho que sempre gostei de computadores, eu tive algum contacto com computadores bastante cedo na minha vida, derivado dos trabalhos, das profissões do meu pai e da minha mãe. E devo ter achado piada aquilo, e deve ter sido um bocado por ali. Eu lembro-me de jogar Lemmings com 6 anos ou 5 anos ou uma coisa do género, e devo ter achado um piadão nos computadores, e deve ter sido um bocadinho por aí. Pá, incrível, incrível mesmo teres tido para já seres dos sortudos que identifica aquilo em que quer trabalhar logo de uma tenra idade. Sim. E teres também, pá, essa drive, essa genica de querer logo fazer coisas e querer, pá, acho mesmo fantástico. E aquilo que eu queria perceber também é que experiências, tu já falaste um bocadinho disso, mas que experiências para além de... Antes disso vou entrar noutra coisa, que é, se tu já estavas a fazer coisas, se já trabalhaste com IT, já criaste a tua própria empresa, porque é que tu pensaste assim, espera lá, deixa-me lá tirar aqui 3 anos, 5 anos da minha vida, não sei até que grau é que foste, e vamos entrar no ensino superior? Em primeiro lugar, é assim, eu queria aprender mais, não é? E eu acho que, apesar de tudo, uma formação superior continua a ser uma boa forma de aprender. E depois, primariamente, ou seja, a minha formação foi feita na FEUP, não é?
que orgulha-se de ensinar, ou seja, ensinar a aprender e não propriamente ensinar só conteúdos. Eu diria Certo. até ao contrário, eu acho que primariamente ensinam a aprender e se calhar com às vezes algum desmérito de passar tantos conteúdos, que para mim é a forma certa e é a forma que mais prepara uma pessoa para o mundo profissional, não é? Eu acho que todos nós sabemos que todos nós aprendemos o teorema de Pitágoras e a raiz quadrada e todos nós aprendemos as fórmulas todas matemáticas e depois muito poucos de nós as usamos na vida real. O que nós usamos muitas vezes é as características de aprender a aprender. Por isso eu senti que era necessário ir aprender a aprender e aprendi a aprender. E hoje em dia o que eu faço no dia a dia tem zero ou muito pouco a ver com aquilo que eu aprendi na minha formação, mas acho que aprendi de forma bem sucedida a aprender. E já agora, tu, que experiências ao certo é que ao longo do teu percurso que te influenciou ou que vos influenciou, no caso que tu identifiques que vos influenciou para fazer a formação da I Love? Por isso, a iLove é uma empresa chamada Deep Tech, por isso, trocando por miúdos, é uma empresa que nasce de conhecimento científico, gerado no âmbito de projetos de investigação que decorreram ao longo de 5 anos. Por isso, a empresa nasce com o objetivo de transladar para o mercado uma tecnologia que estava a ser desenvolvida, mas acima de tudo com o objetivo de um sonho, que era usar métodos não invasivos de recolher informação sobre pacientes e depois ajudar a avançar a medicina personalizada. No meu caso, era claro. No meu caso, eu já tinha tido uma startup no passado e eu sou uma pessoa bastante irrequieta e dada a desafios. Por isso, já tinha tido períodos breves e menos breves em startups. Eu cheguei a trabalhar numa das startups que, a meu ver, é claramente um exemplo a nível nacional, que é a Venium, que é uma startup neste momento já mais scale-up do que startup. Foi uma das primeiras, não é? Porque estamos a falar de uma startup fundada em 2013, quando ainda nem sequer se falava startups, não é? Já não havia esta situação que há hoje. Por isso eu já tinha tido aqui algumas experiências. Fui a única pessoa da minha equipa fundadora que tinha tido essas experiências, mas isso não quer dizer nada, não é? Depois, nos meus cofundadores, tive uma pessoa que, já, apesar de não ter tido startups ao longo do doutoramento, teve várias invenções, várias patentes, por isso já aí uma veia claramente empreendedora. E outra das pessoas é uma pessoa que também já tinha tido um contacto com uma spin-off quando estava na academia e por isso também entendeu bem que era isso que ela queria fazer para a vida dela. Ok. Pá, antes de continuarmos, eu depois corto isto. Mas por favor, não batas com Faça isso na barulho. mesa. Estou a bater aqui com qualquer coisa na mesa. Desculpa lá. Desculpa lá. Não. Continuando, de onde é que vem esta ligação à medicina? Quem é que faz aqui a ponte? Para já, quando é que vocês percebem, pá, espera aí que se calhar é por aqui que vamos? E se havia alguém com conhecimento que percebesse da área e que vos desse essa ajuda? A tecnologia quando chega, eu sei que toquei, voltei a tocar, não foi? Opa, desculpa, eu vou-te ser sincero, depois podes cortar isto. É que eu fiquei noivo recentemente e tenho uma aliança. E é algo Sim. que para mim ainda é um objeto foreign. E Yeah. então mete-me alguma confusão e então estou Impressão. constantemente a tirá-la e a pô-la, mas mais Yeah. vale tirá-la e pousá-la. Não, mas obrigado, porque tu deves estar, lá está, e tu tens essa percepção e eu não tenho tanta percepção de que é audível, mas Yeah. obrigada. Basicamente,
quando a tecnologia é desenvolvida, ela já é desenvolvida como uma forma de detectar nanoestruturas em fluidos. E embora no início tenha sido usada para detectar poluição aquática, por isso nanoplásticos em água, não é? Foi muito claro de que havia um mercado claro para detectar nanoestruturas em fluidos biológicos, ou chamados biomarcadores. Quando a empresa então nasce por si só, apesar de não haver ninguém médico na equipa, 3/4 da minha equipa tem informação em biocenas, se é que se pode dizer. Isso, uma bioquímica, uma bioengenheira e a outra em biociência, por isso também biocenas. Por isso eu sou o único da equipa que não tem uma formação em biocenas. Porra. Então, basicamente, são eles que fizeram, no caso, essa ponte. E quem é que vos ajudou ou qual é que foi o momento-chave em que vocês perceberam que se calhar teriam que pivotar, como se costuma dizer ali, o negócio? Ou seja, quando a empresa nasce como um negócio, já nasce na área da saúde. Quando a empresa nasce como um negócio, já nasce na área da saúde. E já nasce na área da saúde exatamente porque a oportunidade de mercado que foi identificada foi dentro da área da saúde. Se a pergunta for como é que depois nós transformamos essa ideia numa empresa, é uma pergunta de resposta mais longa, mas logo desde o início foi já claro, quando nasce a iLove como empresa, ou como 4 pessoas à procura de lançar uma empresa, já foi com a ideia de atuar na área da medicina personalizada, em uma área muito similar ao que estamos a fazer agora. Ok. Ou seja, inicialmente tinha uma tecnologia, mas acabou, quando a iLove ou a empresa no início é criada, já vem com aquele mercado target e com aquele objetivo, digamos assim, ou aproximado. E nesse processo vocês tiveram algum mentor, alguém que vos ajudou a perceber, pá, se calhar é por ali o caminho, é pela medicina ou pela biocenas, como estavas a dizer, e se te consegues lembrar do momento em que pensaste assim, olha, nós temos esta tecnologia que agora serve para detectar microplásticos ou partículas e vamos usá-la para detectar biomarcadores ou fenótipos. Em primeiro lugar, Pedro, só para clarificar, para os meus cofundadores depois não me darem na cabeça, o Biocenas vem no âmbito da conversa de café que foi anunciada. Sim, tranquilíssimo. Obviamente... Sim, com todo o respeito aos senhores biocenas. Exatamente, aos senhores das biocenas, exatamente. Aos senhores das biocenas. Não estamos aqui a desmerecer ninguém. Mas claramente houve apoio e eu acho que muito poucas startups conseguem fazer sem bons mentores. Nós juntamos-nos a um programa de aceleração de ideia. Aliás, um Venture Builder Program. Há vários. Há um muito conhecido internacionalmente chamado Entrepreneur First. Não foi esse que nós nos juntamos. Há outro também muito conhecido chamado IndieBio, que tinha uma versão aqui a nível europeu chamado Rebel Bio. Juntámos-nos a esse, ou seja, candidatámos-nos a este, fomos aceitos, mas acabámos por não nos juntar. O programa que realmente nos criou foi um programa chamado Wildcard, que o objetivo é criar wildcards, ou seja, empresas ou projetos ou equipas que estão a desenvolver soluções completamente transformativas, mas com um risco enorme. Ou seja, não é o tipo de programa para your regular app, your regular platform, não é para fazer yet another app, yet another platform, é para coisas completamente disruptivas que têm potencial de transformar o mundo nos próximos 20 anos, mas que obviamente têm um grau de risco gigante. Por isso, o Wildcard é desenvolvido pelo
e IT Health, que é uma instituição público-privada alemã que atua em grande parte da Europa, se não acho que em todos os países da Europa, financiada por instituições privadas como farmacêuticas, hospitais e empresas de biotecnologia, e cofinanciada também por um organismo público que é a Comissão Europeia. Nós juntamos esse programa em meados de 2019, por isso no início do programa, após um período de seleção, e é nesse programa que nós conhecemos a nossa co-founder não portuguesa, e é também no âmbito desse programa que nós fechamos o primeiro financiamento, que foi o nosso financiamento pre-seed. E a partir desse primeiro financiamento, eu vi que vocês ganharam muitos prémios, muitas distinções. Como é que foi para ti esse processo de formação e de crescimento da I Love? Doloroso, acredito, em certos momentos, mas como é que foi todo esse processo? Foi feito por vocês os três? Foi feito também com a ajuda desse primeiro sponsor, digamos assim? Como é que foi essa jornada? Pedro, podes repetir só o início da questão? Peço desculpa que eu acho que falhei. Gostava de perceber como é que foi a jornada de criação da I Love, porque eu vi que realmente vocês receberam muitas distinções, muitos prémios ao longo desse percurso, e queria perceber também como é que tu veste, e vocês enquanto equipa viram esse processo de evolução, se foram os três, as três pessoas iniciais, não estou a erro, 3, 4? 4. Essas 4 pessoas de início que formaram a equipa, se tiveram acompanhamentos de mentores, se tiveram que jornadas de investimento para além daquela inicial tiveram. Queria que entrássemos um bocadinho nesse campo. Perfeito. Nós começamos com uma equipa de 3. Nós neste momento temos 3 dos 4 co-founders a trabalhar a full-time na empresa. Por isso, começamos com uma equipa de 3 no qual 2 co-founders claramente já estavam a olhar para aquilo a full-time, embora não estivessem a full-time, por isso eu na altura estava a trabalhar numa startup e a minha co-founder estava a terminar o doutoramento, mas era claro que era aquilo que nós queríamos fazer a tempo inteiro, já era muito claro. E encontramos esta nossa 4ª co-founder e fazemos esse processo. A grande vantagem destes programas de criação de empresas é que, embora criar uma empresa e criar uma startup é literalmente o oposto de haver uma receita, por isso é unconstructed space, estes programas providenciam um framework. Ou seja, sim, construir uma empresa é unconstructed space e tens que encontrar o teu próprio caminho, mas estes programas providenciam aqui algum caminho e algum framework. Então, por exemplo, no abrigo deste programa nós participamos num processo chamado Crash, que é um processo organizado, é em si só outro programa organizado por um consórcio norte-americano, baseado em Boston, chamado CIMIT, que é por si só também um consórcio de instituições na área da saúde em Boston, como a Harvard Medical School, o MIT e afins. E basicamente o que esse consórcio faz é obriga empreendedores na área da saúde a sair do mercado e a sair do laboratório e falar com o mercado. No âmbito deste processo de criação da empresa, nós fomos gentilmente forçados a fazer 100 entrevistas a 100 players mundiais relevantes e líderes nas suas áreas, por isso 100 entrevistas documentadas em cerca de 10 semanas. Por isso, em 10 semanas nós tivemos que sair do conforto do nosso lab e da nossa echo chamber e tivemos que pegar na nossa ideia e tivemos que continuamente iterar e todas as semanas nós tínhamos um homework acima de tudo aquilo que já tínhamos que fazer, dos nossos day jobs, de fazer 10 entrevistas com key opinion leaders na área em que nós queríamos trabalhar. E essas entrevistas tinham que aparecer.
Por isso, foi muito cold emailing, foi muito reach out via LinkedIn, andar a suplicar a todas as pessoas que nós conhecemos que nos introduzam a outras pessoas. Mas a verdade é que funcionou e no final desse processo não só tínhamos um conhecimento muito forte do mercado, como tínhamos 12 cartas de intenção, letters of intent, três delas de três grupos farmacêuticos mundiais, nos quais eles diziam que estavam interessados em trabalhar connosco se nós tivéssemos financiamento e criássemos a empresa. Como é que foi para vocês, enquanto equipa, acompanhar esse processo todo? Ora bem, nós, mais do que acompanhámos, nós tivemos que o executar, não é? Porque estamos a falar de uma fase em que a equipa éramos os quatro, não é? Por isso aqui foi, obviamente, a força de vontade de querer criar o que criamos e algum sacrifício pessoal que ocorre até hoje. Nós hoje em dia temos uma equipa já com 20 e picos e eu posso dizer que every other day continuo a fazer diretas para apresentar coisas a clientes, investidores e afins. Ou seja, nunca se para de ter essa preocupação e esse trabalho constante, basicamente. O Elon Musk é cunhado por uma fase muito polémica, que é ninguém muda o mundo a trabalhar 8 horas por dia. Eu discordo dessa frase. Eu acho que há muita gente que muda o mundo, mas tem que ser muito, muito brilhantes. Eu não me considero tão brilhante o suficiente para que 8 horas por dia cheguem para mudar o mundo. Preciso de mais. Pá, agora estás a entrar num ponto interessante, porque até que ponto é que isso não é aquela sexiness ou aqueles nomes sonantes do hustle e do não durmas, dormir após fracos, esse tipo de coisas, pá, e até que ponto tu que tens essa experiência, isso é sustentável, pá, isso é mesmo assim? Ou... Isto é uma pergunta que eu coloquei já várias vezes aos meus investidores, que epá, o Elon Musk dorme 2 ou 3 horas por noite há anos, isso é mesmo verdade, e alguns deles conhecem o Elon Musk diretamente. Nós temos a Microsoft Ventures e a Mayfield, e ambos têm co-investimentos com o Musk. E a resposta que me deram foi muito política. Pá, tu já viste como o gajo está musculado, ele claramente tem tempo para ir ao ginásio, por isso também tem tempo para dormir, pode estar descansado. O que eu diria é que por curtos períodos de tempo é possível e às vezes pode ser importante. Eu, quando a iLaw foi lançada, eu tinha um day job, por isso, como deves imaginar, eu tinha um day job na qual dedicava 8 horas e depois tinha um night job na qual dedicava mais 8 horas. Mas necessitava de fazer as tarefas básicas humanas de qualquer ser humano, comer, vestir. Por isso, as horas eram roubadas maioritariamente ao sono. Por isso, durante 6 meses, eu dormia uma média de 2 horas por noite, 3. Era uma boa noite já. Por 6 meses, até se fechar o financiamento, o pre-seed. E depois fui de férias 10 dias. Em que não desliguei totalmente, mas deu claramente para descansar. É possível. Às vezes é importante, mas a longo prazo eu não acredito que seja sustentável. E deixo aqui um ponto, que é, eu acho que é muito, muito importante nós conhecermos os nossos limites. E eu acho que quando uma pessoa não está 100% segura de que conhece os seus limites, não pode fazer isto. Isto é um bocadinho como trust me, I'm an engineer, ou trust me, I'm an expert. Se a pessoa se sentir um expert nos seus próprios boundaries, é fazível. Caso contrário, é como uma pessoa sem experiência nenhuma tentar fazer malabarismos com facas. Vai correr mal, vai correr muito mal. Pá, mas até... E a pergunta que eu tenho para ti é como é que não entraste em burnout? Porque durante 6 meses a dormir uma média de 2 horas, 3 horas por dia, exatamente, para onde é que foi o teu rendimento a nível de trabalho? Para onde é que foram as tuas relações sociais? Pá, tu devias estar sempre muito bem disposto, de certeza.
Eu costumo dizer que como o Obelix caiu as historinhas do Asterix e do Obelix, o Obelix caiu na poção mágica do druida quando era pequena, depois não pode tomar mais e é sempre uma pessoa cheia de força. Eu por mim, já tenho extra energy por mim só e nem tomo café nem nada. Por isso, quando durmo, eu acho que fico um bocadinho baseline para a maioria das pessoas. Quando não durmo, fico um bocadinho mais down, mas até fico mais baseline. Por isso, eu acho que até há pessoas que devem gostar bastante. Quando eu não durmo, fico mais ready. Sossegado, mais calmo. Sossegado, mais calmo, mais sossegado. A família tem que apoiar. Ou melhor, a única forma de fazer isso é se a família apoiar. E eu tenho tido uma família fantástica, principalmente a minha now fiancé, mas antigamente namorada, de longa data, não é? Por isso estamos a falar já de um namoro com mais de 10 anos, que tem sido muito, muito supportive e tem, more or less, entendido que há uma big picture, não é? Não é simplesmente só porque é fixe aparecer nas notícias e fazer uma startup. Não, há um big picture e há uma missão e há um porquê. Pá, não sei se vocês perceberam, mas este senhor dormia 2 a 3 horas por noite, tinha um trabalho de 8 horas, tinha outro trabalho à noite e tinha uma relação amorosa. Eu não percebo como é que isto, tipo, como é que isto sequer é possível. Mas pronto, pá, não sei, a tua esposa deve ter bastante paciência e é fantástico, pá, mais uma vez é fantástico. Ajuda que essa relação já existia antes, não é? Por isso houve muito political capital que foi acumulado e que entretanto foi sendo gasto ao longo dos últimos 2 anos. E isso no fundo é um bocadinho, não é? Uma pessoa investe e depois vai recolhendo os frutos. Isso é assim com as relações pessoais, é assim com os amigos, é assim com a família, não é? E como é que tu geres isso agora, pá? Estás a tentar repor reservas agora estás no momento também de gastar algumas reservas, tentas manter a coisa equilibrada. Como é que é a tua vida enquanto empreendedor agora? Claramente no momento de gastar reservas, Pedro. Estou claramente no momento de gastar reservas. Nós estamos num processo de fundraise e num processo de fundraise é um processo interessantíssimo em que, aliás, muito similar a esse outro processo do início, quando criamos a empresa, porque é um processo em que o CEO mantém todas as tarefas que já tem, mas em paralelo arranja um side job que é levantar dinheiro. E eu posso dizer que nos últimos 6 meses eu mantive relações. Nós, a empresa, obviamente também isto é um esforço de equipa, não é? Mas obviamente e deve ser sempre liderado pelo CEO. Nós mantivemos relações com 150 investidores nos últimos 6 meses. E não é 150 investidores, eu fiz uma lista num Excel e meti lá o e-mail deles e depois mandei um cold email e ninguém me respondeu. 150 certo. São os investidores nos quais nós literalmente fizemos em algum ponto ou noutro um push para investimentos. Houve no mínimo 3 ou 4 calls para tentar entender se havia fit, se não havia fit, houve troca de elementos, houve troca de e-mails, houve troca de pensamentos, houve almoços, houve jantares, houve viagens. Tudo isto em paralelo com o que era já o meu trabalho antes da ronda. Por isso, é claramente neste momento um momento para gastar political capital. Certo. E já agora, como é que é? Agora vamos desviar um bocadinho daquilo que estávamos a falar, de como é que é a tua vida enquanto empreendedor, mas eu queria perceber e queria que também contasse aqui a quem nos estiver a ouvir e a ver como é que funciona um processo de fundraising, no caso, a um nível muito, muito high level, claro, mas como é que funciona e como é que são os bastidores disso? Desculpa, podes cortar esta parte, Pedro. É que eu recebi um e-mail de uma pessoa, de um investidor que eu estava à espera
e vi que era dele e fui abrir e perdi a tua pergunta. Mas é muito isto. Tu estás. Keep your eyes on the prize e nunca desligas. E é uma das coisas que a família se queixa bastante. Mas diz, desculpa, rephrase the question. Ok. Pá, eu vou manter esta parte porque isto foi giro. Mas a minha pergunta é: vamos desviar um bocadinho daquilo que é a tua vida como empreendedor e como é que funciona a tua vida social, rotinas, horários e por aí fora, para falar aqui e para que tu pudesses explicar à malta numa forma muito por cima, digamos assim, muito high level, como é que funciona um processo de fundraising. O que é um processo de fundraising? O que é o backstage do... Vocês têm que cortejar alguém? Como é que funciona isso? Pedro, basicamente o processo de fundraise começa em primeiro lugar com uma necessidade da empresa de executar um determinado plano. Por isso, a empresa, através dos seus founders e da sua board, não é? E uma board, no fundo, é o órgão de decisão máximo, em paralelo com os acionistas de uma empresa, não é? É quando estão os seus diretores, executivos e não executivos. E essa board define um business plan, um plano de negócios, e depois, obviamente, o define já mais ou menos conhecedora das suas necessidades e capacidades financeiras, mas acima de tudo, de uma forma agnóstica, ou seja, isto é o que nós precisamos de executar para sermos bem-sucedidos. E depois entrega ao CEO a responsabilidade de ir buscar o dinheiro necessário para executar esse business plan. E é literalmente uma das maiores funções do CEO, é exatamente assegurar que o dinheiro está no banco para executar o business plan e não que o business plan se adapta ao dinheiro que aparece. Ok. Isso é algo que me foi ensinado há muito tempo, que é, se estás a adaptar o teu business plan ao financiamento que tens, então ou o business plan é mau, ou tu estás a fazer um mau trabalho de o vender, porque uma das coisas que me ensinaram é que há mais dinheiro no mundo do que bons sítios para o aplicar. Há muito, muito mais dinheiro no mundo do que bons sítios para meter. Por isso, se tu tens um bom sítio para meter, das duas uma, ou não estás a fazer o teu trabalho, ou então, na realidade, não é um bom sítio para meter, no matter how you feel about it. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Diz. Não, ou seja, isso é assim que ele começa, no fundo, o processo. Depois o que é que acontece? Se for um CEO organizado, faz uma lista de VCs que interessam e, por isso, primeiro faz uma pesquisa de mercado para os seus concorrentes, vês quem é que já investiu nos teus concorrentes, esses VCs tu metes de lado, não vão investir em ti. Não podes apoiar o sim e o não ao mesmo tempo, é impossível. Por isso, esses metes de lado e depois tentas perceber VCs concorrentes dos VCs que investiram nos teus concorrentes. Ou seja, okay. Vais ver os teus concorrentes, vais ver os VCs que investiram nos teus concorrentes e depois vais ver os concorrentes dos VCs dos teus concorrentes. Depois fazes uma lista e fazes uma lista dos VCs. Alguns VCs tu rapidamente dizes, ok, olha, este eu conheci numa feira, este investiu naquela empresa que eu conheço o founder, por isso eu através do founder vou pedir para ele me introduzir ao VC. E muitos outros é um processo de meses em que tu tentas contactar por LinkedIn, tu vês que o VC vai estar naquela feira, por isso tu inscreves-te, ou naquela conferência e tu inscreves-te. Pronto. E tudo isto para tu chegares a um momento que é o momento da primeira reunião. Na primeira reunião, tu tens uma função extremamente importante que é de chegar à segunda reunião. E na segunda reunião, muito importante, que é chegar à terceira. O objetivo é sempre get to the next meeting. Quanto mais tempo o VC estiver contigo, maior a probabilidade de ele investir. Ok. Para a malta que está a ouvir, o que é um VC? Um VC é um Venture Capitalist. Um VC é um investidor de capital de risco. Por isso, como é que funciona o mundo do capital de risco? O mundo do capital de risco funciona com base em angels, não é? Anjos, que é os que fazem normalmente, são pessoas que têm muito dinheiro ou por qualquer razão têm algum dinheiro para investir em capital de risco. Eles normalmente fazem investimentos chamados tickets até 200 mil no máximo, mas o ticket mais normal andará à volta dos 50, 100 mil euros.
embora hajam VCs, hajam anjos com posses muito elevadas, e depois até já há outra coisa que é grupos de anjos, não é? Que são várias pessoas que se juntam e depois investem o dinheiro tudo junto, e aí já tens 200, 300, 400 mil euros como ticket normal. Ok, basicamente são pessoas que pegam no dinheiro de outras pessoas, gerem-no e aplicam-no noutras iniciativas, projetos, por forma a ter a rentabilidade desse dinheiro, correto? VCs sim, VCs sim. Anjos muitas vezes estão a investir o próprio dinheiro deles. Exato. Às vezes são gente que, por qualquer razão, ou, por exemplo, há muitos anjos que são anteriores empreendedores, venderam as suas empresas Exato. e agora investem noutras empresas No- e tornam-se anjos. Normalmente os anjos são os próprios agentes do capital dos mesmos, e normalmente têm um background, como estavas a dizer, de empreendedorismo e de gestão de empresas e negócio e por aí fora. Economia, muita gente a trabalhar na banca, muita gente que vem de trabalhar na banca, certo? Porreiro. Agora, saindo do fundraise e voltando aqui um bocadinho à tua vida, para fazermos a ponto também para uma próxima rubrica, como é que a tua vida enquanto jovem empreendedor? Como é que são as tuas rotinas? Como é que são os teus horários? Pá, acordas às 5 da manhã, tomas um banho, um duche gelado, a seguir comes um pequeno almoço só com proteína e gordura. Como é que isso... o que é que faz parte da tua rotina? E como é que tu lidas com a pressão, com o facto de estares a responder e-mails até às 8, 9, 10, 11 da noite, dormires pouco, com as tuas relações sociais e por aí fora? Em primeiro lugar, eu acho que não há a receita perfeita. Eu às vezes vejo aquela malta que diz que acorda todos os dias às 4 da manhã e trabalha milhões das 4 às 8 e depois vai para o ginásio correr. E há muitos VCs que fazem essa vida, há muitos investidores de capital de risco que fazem essa vida e acham que são super produtivos. Eu acho que tem muito a ver com o que funciona para cada um. E lá está. Eu acho que para fazer isto e para fazer esta vida é mesmo importante nós conhecermos o que é que funciona para nós. Eu, por exemplo, sou claramente, eu não sei se conhece aquele perfil, o Early Bird versus Night Owl, a coruja vezes o passarinho. Eu sou claramente uma coruja. Eu costumo dizer, eu nasci à 1 da manhã e por isso a minha vida começou aí. E fiquei constantemente com um jet lag de X horas, porque eu acordei àquela hora e por isso eu sou uma pessoa extremamente ativa a partir do fim da manhã e muito pouco ativa ao início da manhã. Sempre fui assim, por isso sou claramente uma night owl. Não sou uma pessoa de acordar às 5 da manhã. Não sou uma pessoa de acordar às 5 da manhã, por isso é muito mais comum estar a responder e-mails às 3, 4 da manhã do que é estar a responder e-mails às 7, 8 da manhã. Claramente muito mais comum. Não quer dizer que ambos não aconteçam às vezes paralelos na mesma semana, mas é claramente muito mais comum o segundo do que o primeiro. Em relação a hábitos alimentares, posso partilhar uma coisa se calhar interessante, Pedro, que é, comecei a fazer quando tinha o meu day job e depois a lançar I Love, comecei a fazer, ou seja, não tinha tempo, como tu deves imaginar, eu não tinha tempo para dormir, eu não tinha tempo para fazer outras coisas e uma das coisas que eu não tinha tempo era para comer, não tinha. E então comecei primeiro a deixar o pequeno almoço, depois deixei os lanches e depois deixei o almoço. E então comecei a fazer jejum intermitente, que se mantém até hoje. Por isso, eu só faço uma refeição por dia, que é o jantar, e muito por motivos familiares. E por isso o meu dia normal começa por volta das 9 da manhã e prolonga-se normalmente até por volta das 8 da noite, normalmente com uma paragem às 8 para jantar com a família, e depois prolonga-se num dia bom até à meia-noite, 1 da manhã, num dia mau até à hora que tiver que ser. E como é que, já agora, tu tendo essa rotina um bocado
louca, digamos assim, para a maior parte das pessoas. Como é que tu lidas com as tuas relações sociais? Como é que é a compreensão? Tu já falaste um bocadinho daquilo que é a tua relação com a tua família, com a tua esposa e por aí fora. Mas normalmente há uma aceitação disso? Não? Há compreensão por norma? Ora bem, em primeiro lugar é importante ter poucos amigos e bons. Desculpa, Pedro, ias dizer alguma coisa? Não, ia dizer como é que tu também, pá, como é que mantens algumas relações, né? Porque se tu estás a trabalhar o tempo todo, nem tens tempo para comer, fazes uma refeição e depois também tens que dormir ali algumas horas, como é que tu mantens relações? Como é que tu... É um desafio constante. O que é que acontece? Em primeiro lugar, há sempre muita tentativa de trazer as pessoas que tu gostas para próximo de ti. Por isso, é comum a minha noiva viajar comigo. E eu posso partilhar, por exemplo, Pedro, que eu estou no Porto neste momento. Nós temos, e eu ainda hoje vou para Lisboa. Conduções noturnas é algo que é muito comum, que é para começar logo o dia de manhã com reuniões. E a minha noiva vai comigo. Ela vai comigo e é sempre algum quality time que passamos é sempre algum tempo e é sempre algum tempo que passamos juntos. Por isso, that's for one. Depois é de jogar muito com os fins de semana, não é? Por isso eu tento guardar pelo menos um dia de um fim de semana para a família, normalmente o sábado. Nem sempre é possível, mas normalmente sábado para família e amigos é relevante. E com muita paciência de toda a gente que entende que também isto são fases, não é? Porque as empresas como a iLove são feitas para três coisas. São feitas para serem compradas, são feitas para irem para o mercado público, não é? Para fazer um IPO, não é? Ou são feitas para falirem, não são feitas para mais nada. E normalmente é muito claro qual é que será o caminho passado poucos anos. Por isso a iLove tem 2 anos. Neste momento, obviamente, eu acho que se algum dos meus investidores me está a ouvir, eu estou plenamente confiante que o caminho vai ser as primeiras 2. Mas é obviamente claro que isto não é sustentável durante décadas. Aliás, estas empresas normalmente têm um time to exit à volta de 5 a 7 anos. Por isso, em 5 a 7 anos a empresa ou é vendida, ou é comprada, ou fecha. Ok, então, esposa do Luís, se estiveres a ouvir isto, espera mais um bocadinho que está quase. A esposa é paciente. Faltam só 3 ou 4 anos. Ela é paciente, Luís, olha, para também terminarmos esta fase de entrevista, como é que... Eu já percebi porque é que tu foste nomeado para a Forbes. Primeiramente eu estava tipo, pá, ok, este gajo foi nomeado como das 30 personalidades abaixo dos 30 mais influentes pela Forbes, ok. Fazer alguma pesquisa, não aparece assim tanta coisa. Aparece, claro, a importância, I love e tudo aquilo que tu fizeste e naturalmente claro, com muito mérito, mas à primeira vista confesso que, pronto, quis saber mais, também daí esta entrevista. Se foram vocês que se candidataram, eu sei que a tua CTO também lhe foi atribuído também o prémio, digamos assim. Prémio. Como é que funciona os bastidores disto? Como é que é ser a sensação de ser nomeado para a Forbes? É tipo mais uma quinta-feira? Como é que funcionou isto aqui? Foi porreiro? Gostaste? Tens a revista? Não é mais uma quinta-feira. E sim, tenho a revista. Mas posso-te dizer que foi underwhelming. Eu confesso que desde que a Forbes lança o prémio há coisa de talvez 8 anos, 9 anos, talvez, um bocadinho mais, talvez. Eu sempre vi as pessoas que eram nomeadas como, eu um dia quando for grande quero, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando o atual CEO da Coverflex, ex-CEO
da Uniplaces, o José Amaro. Sim, 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 sim. Eu sou péssimo para nomes, por isso. Epá, eu não sei, eu sei, eu estou a ver a pessoa que estás a dizer. Por isso eu acho que é, mas isso também te digo rapidamente. Mas basicamente o Miguel Santo Amaro. Por isso não, José, desculpa Miguel. Eu sempre olhei e disse, pá, espetáculo, isto são gente que realmente vem de outro planeta e merece ser. Quando a I Love nasce em 2020, em 2019, e quando a I Love começa a ter relações próximas com algumas Big Tech, Microsoft primariamente, cria-se aqui um buzz. Isto funciona, o Venture Capital funciona muito com base em buzz, de que I Love é the next big thing. E alguém nomeia, tanto eu como a minha CTO e a minha COO, por isso os três co-founders mais front-facing, são nomeados. A minha COO tem mais que 30, por isso é descartada. E entretanto eu e a minha CTO somos contactados pela Forbes, de que fomos nomeados. Certo. E de que há um processo a seguir, se queremos fazê-lo ou não. Podíamos perfeitamente dizer, não tenho mais que fazer. Eu lembro perfeitamente de estar num quarto de hotel em São Francisco em janeiro de 2020, com a minha CTO já crashada, porque lá está, ela é uma early bird, por isso, já completamente crashada e derrotada pelo jet lag. E eu estar a responder questões que a Forbes não estava a fazer a mim e a ela pelos dois, e estar a responder pelos dois porque nós estivemos a fazer 1001 coisas e havia um deadline e nós não tínhamos conseguido cumprir o deadline, já estávamos a responder atrasados e então eu respondi pelos dois. Eu lembro perfeitamente do dia em que saíram os resultados, que foi a primeira semana a seguir ao confinamento. E não tenho vergonha nenhuma de o dizer, por isso eu sei os resultados, porque estava a dormir, e já eram para aí 8h30 da manhã, e eu estava a dormir, e alguém me liga, olha, isto é para publicar nas redes sociais, alguém da I Love, isto é para publicar nas redes sociais, e eu, mas o quê? Não estou bem a entender. A cena da Forbes, É capaz. Mas eu não estou a entender, mas que cena da Forbes? Mas há alguma notícia da Forbes que saiu I Love, que fiz? Não, a cena do 30 Under 30, tipo, não sabias? Não, como assim? Mas já saiu hoje. Já, eles decidiram, sair, pois porque eles não vos disseram nada. E nesse ano eles não avisaram as pessoas antecipadamente e decidiram libertar a lista blindly. Por isso, nós soubemos ao mesmo tempo que toda a gente que tínhamos sido eleitos. E fiquei essa manhã inteira de pijama em casa a responder a e-mails, questões e afins da equipa, de parceiros, de investidores. Por isso foi underwhelming no sentido de que, como foi a primeira semana de confinamento, there was other thing to do, e ao final da manhã já estava era focado, ok, mas agora com o Covid temos dinheiro suficiente e afins. Ou seja, com esse destaque todo, essa responsabilidade e de certa forma o mediatismo, para além dos e-mails, isso afetou-te de alguma forma ou foi Sim. Não, é assim. Siga, bora lá ver se temos dinheiro e bora lá andar com isto. Não, ou seja, eu acho que foi ao contrário. Eu acho que houve aqui alguma preocupação dos nossos investidores. Olha, mas isto que não me chuva a cabeça, mas é trabalhar. E eu lembro perfeitamente da parte da tarde, já era ao contrário. Da parte da tarde já era de estilo, olha, pronto, mas já chega, tá? No mesmo dia. Agora, está bem, isso tudo fixe, deixa isso para o lado. Mas a nível pessoal, não te vou mentir, Pedro, era um objetivo e fiquei muito contente. E tem ajudado a empresa, não a nós pessoalmente, mas tem ajudado a empresa o facto da Forbes ter reconhecido que os founders sabem o que estão a fazer, ou supostamente sabem o que estão a fazer.
De uma certa forma é uma marca de credibilidade, né? De uma certificação, entre aspas, de credibilidade. Isso é muito interessante. Luís, para entrarmos aqui noutra fase, uma fase mais final da entrevista, eu gosto de chamar esta rubrica Não É Assim Tão Sexy, porque o empreendedorismo, criar empresas, o fazer coisas novas, entrar na Forbes, é tudo muito sexy, é tudo muito giro. Mas também há aqui uma parte menos sexy do caminho. Tu já falaste em algumas coisas menos boas, as longas horas, o horário, as relações sociais e tudo mais. Pá, eu queria que partilhasses uma história ou aquelas que tu quiseres partilhar de alguma dificuldade que tu atravessaste, de alguém que te bateu com uma porta na cara, de alguma crítica que te fizeram, se gozaram contigo, se tiveste problemas, uma história que tu queiras partilhar ou há várias situações, digamos assim, estás à vontade. Pedro, se me pedisses várias, eu chamava aqui a minha noiva e ela sentava-se e dava testemunho. Isto não é assim tão sexy. E ela claramente dizia aqui o rol de momentos. Isto não é assim tão sexy. Eu lembro-me que há uma hashtag no Instagram que é os modelos a publicarem tipo imagens dos photoshoots e às vezes das posições que elas têm que estar para tirar um determinado foto e que é tudo muito about how it feels. Quer dizer, é muito sobre a salsicha e não sobre como a salsicha é feita. E eu falo contra o próprio mundo no qual estou, que é o mundo do empreendedorismo e o mundo do capital de risco. É muito sobre a salsicha e muito pouco sobre como a salsicha é feita. Eu posso dar um exemplo claro. Houve uma competição, por isso um programa de apoio a startups que culminou num pitch final, e estamos a falar numa competição internacional, e no qual isso me fazia overlap com uma conferência. E basicamente, apesar de eu ter dito diversas vezes que era super importante que nós estivéssemos nessa conferência e que eu não ia conseguir fazer esse slot, era importante porque ia estar o VC tal e o VC Y e tinha mesmo que ser naquele slot. Então o que é que teve que acontecer? Eu tive que sair da conferência e tive que encontrar um banco de jardim. Nesse banco de jardim eu pus by the way, isto foi fora de Portugal, por isso foi num outro país que eu até conheço relativamente pouco. Eu sentei-me num banco de jardim, eu meti o PC nas pernas, eu pus o telemóvel a fazer hotspot 4G em roaming para o computador, uns AirPods nos ouvidos, com pessoas a passar pela frente, por trás, meti um background no Zoom, e fiz uma apresentação para não só bastantes VCs, um deles que acabou por investir na iLove, como para, eu não vou dizer o ministro de que país, porque era fácil depois se calhar identificar, mas um dos ministros da administração interna de um país, enquanto estava num banco de jardim rodeado por abelhas e libelinhas que volta e meia era preciso sacudir, e quem estava à minha volta teve claramente uma tarde espetacular porque fartou-se de se rir de um maluquinho num banco de jardim sentado a falar sozinho para um computador, enquanto um enxame de bichos o tentava devorar. Por isso, fui claramente gozado nesse dia, mas correu bem porque depois acabámos por ficar bem colocados nessa competição e um dos investidores agora acabou até por se juntar. E é por isto que o homem está na Forbes, basicamente. Dorme 2 horas, não come, tem relações, é casado e faz apresentações num banco de jardim para pessoas importantes. Pronto, se tinham dúvidas, está aí. Luís, se tivesse de deixar aqui um conselho para a malta que quer começar ou que tem interesse, ou de forma geral, qual era uma mensagem que queres passar? Isto não é assim tão sexy. Queres fechar com essa chave? A mensagem é: isto não é assim tão sexy, vale a pena, mas tem que haver um motivo por trás. Se o motivo for só porque é cool, é um bocadinho como aquele menino que quer ser jogador de futebol, e por mais que a vida de jogador de futebol possa parecer super glamourosa,
Aliás, isso é uma das coisas que eu acho sempre interessante nas entrevistas a jogadores de alto rendimento, que eles dizem sempre isto não é assim tão sexy. Por isso, claramente, isto não é assim tão sexy. É uma mensagem, neste caso, um bocadinho desconjuradora. Ficamos com esta nota do Luís. Luís, muito obrigado por teres vindo. Ao Miguel Santamaro e aos Biocenas, as nossas imensas desculpas. O Miguel, porque pronto, não sabíamos o nome dele. Os Biocenas, porque é para simplificar a malta. Não, todo o respeito, toda a admiração, todo o mérito. Portanto, não levem a mal. A todos vocês que estiveram a assistir, muito obrigado. Sigam o Capitalizando nas redes sociais, subscrevam, deixem o vosso like, partilhem a malta. Nós precisamos disto como pão para a boca. Nós não somos como o Luís, que não precisa de comer. Nós precisamos disto. Portanto, ajudem-nos a ajudar mais pessoas, a chegar a mais pessoas. O Miguel hoje deixou aqui tanta informação boa, tanto sumo. Pá, isto merece ser partilhado. Portanto, sigam-nos nas redes sociais, subscrevam, partilhem, sigam também aqui o Luís e a I Love nas redes, acompanhem, porque isto de certeza que vai dar qualquer coisa interessante, pá, vai correr bem, de certeza absoluta. Luís, boa sorte também para o vosso fundraise e fiquem ligados para mais conteúdos. Um abraço, Luís, fica bem. Obrigado, Pedro, um abraço.